eu entendi que os grandes vencedores, eles são forjados em ambientes excepcionais. Grandes vencedores estão em ambientes excepcionais. Grandes vencedores, eles são cuidados dentro de uma atmosfera que propicia isso para eles. Enquanto Michael Phelps foi o maior medalhista da história de todas as modalidades desportivas, o Bolt, ele foi o maior medalhista dos 100 e dos 200 metros no atletismo. E que característica que ele tem? Como que ele toma a decisão? Ele, quando ele vai correr, milhões de pessoas estão assistindo ele, o mundo parou, a TV está focada, celulares ligados, e ele pede para as pessoas ficarem em silêncio. O Bolt, ele não liga para os adversários. O grande vencedor, ele não quer ser bonzinho. O grande vencedor, ele não quer ser amado. O grande vencedor, ele quer ser respeitado. E ele pede para as pessoas ficar em silêncio. Segunda grande característica dos vencedores, personalidade. Eles acreditam neles. Por que os grandes vencedores conseguem tomar decisões corretas na hora H? Porque o ambiente molda, a personalidade é forte e eles têm muitos recursos. Hoje o Neymar, ele consegue chutar com as duas pernas com muita facilidade. Como se a perna esquerda dele fosse como a perna direita dele. E por quê? Porque ele treinou isso desde pequeno, junto com o pai dele, junto com o treinador dele. Em momentos cruciais, ele coloca os recursos dele no jogo. Ambiente, personalidade, recursos. Que o Einstein, ele diz o seguinte: olha, eu não sou tão inteligente assim, é que eu fico muito mais tempo na pergunta. Eu fiquei, o que eu preciso ter para ser um grande vencedor? Como que eu tenho que pensar? E como que eu tenho que agir para ser um grande vencedor? E eu fiquei muito tempo nesta pergunta, uma vida inteira nessa pergunta. Eu cheguei nesta conclusão: já que eu não nasci com as pernas de campeão, que eu tenho a cabeça de campeão. Muitos anos me envolvendo em estudos de psicologia, de neuromarketing, de programação neurolinguística, de coaching, eu fui entendendo para construir a minha cabeça como a cabeça de um campeão. E eu entendi, diante de novas perguntas, o jogo verdadeiro dos campeões. Eu tenho que saber fazer a pergunta certa para ter a resposta certa. E eu entendi que a pergunta não é como os vencedores tomam as suas decisões na hora H. A pergunta não é como. Muita gente fala para você o que você tem que fazer. Por exemplo, você tem que desenvolver o seu propósito. Só que a pergunta tem que ser um pouco mais profunda. Como que eu chego no meu propósito? Me dá a ferramenta, me empodera. Mas eu fui mais a fundo. Não é como eles tomam decisão, é por que eles tomam aquela decisão. E quando eu fiz essa pergunta, que levou anos para fazer nessa atmosfera, nesse envolvimento, eu cheguei neste jogo aqui. Os grandes vencedores, eles não querem ser vencedores, eles querem ter progresso. Eles querem melhorar cada dia eles querem ser melhores do que os outros. A cada dia ele quer melhorar um pouquinho, mais um pouquinho. É o jogo do progresso. Muitas pessoas vivem a vida inteira querendo ser quem elas não são. Eu vivi a minha vida inteira querendo ser o Gustavo Borges, mas eu não sou o Gustavo Borges. Eu não tenho o tamanho dele. Eu não tenho a estrutura física dele. Sabe por que esses grandes vencedores são vencedores? É simples a decisão deles. Porque tanto o Michael Phelps, quanto o Bolt e quanto o Neymar fazem a única coisa que eles sabem fazer melhor. Eles não perdem o tempo fazendo outra coisa. E eu tenho certeza que cada um que está me ouvindo aqui faz algo melhor do que todos os outros algos que você faz. Tem algo dentro de você, tem algo no seu comportamento que você faz e que é melhor do que tudo. Só que eu não tenho certeza se você trabalha com isso ou se você vive com isso. Por que esses caras tomam as decisões? Porque eles não têm outra escolha. Eles fazem a natação, ou o atletismo, ou o futebol, porque é a única coisa que eles fazem bem. E por que a gente fica perdendo tempo fazendo aquilo que a gente não faz bem? Isso é meio estranho, chega a ser até estúpido. A gente fica fazendo coisas que a gente não sabe fazer,
por motivos que a gente não sabe entender e que na maioria dos casos são motivos externos e não motivo interno. Até o dia do lançamento do meu livro, e a minha sobrinha me disse: titio, eu quero ser escritora como você. E a resposta foi: você vai ser escritora, mas não como titio, como você. Você vai aprender a se conhecer, a se apaixonar e fazer aquilo que você mais ama. Mas quando você faz aquilo que você ama todos os dias e que te dá prazer, eu garanto, com a minha experiência, que você está muito mais perto de encontrar o seu propósito e ser um grande vencedor. Porque vencer é relativo. O que é vencer para você pode não ser vencer para mim. A grande pergunta não é como eles decidem, é por que eles decidem. Afinal de contas, eles não têm escolhas. Quando você descobrir exatamente o que você tem que fazer, você não vai ter mais escolhas e você não vai duvidar, porque não existe nada mais importante e nada mais poderoso do que viver os teus ideais.